Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas que dispararam e os preços dos títulos Tesouro Pré-fixado do Tesouro Direto, tanto o principal como aquele que paga juros semestrais. E já dando um spoiler, taxas disparando e preço caindo. Você não pode perder as informações aqui que eu vou trazer no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele sino da notificação e marque a opção todas, porque diariamente aqui tem vídeo novo no canal. E aqui você já sabe, o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Começando aqui a trazer para você Tesouro Pré-fixado, o gráfico que fala das taxas de fechamento do Tesouro Direto e aqui, ó, os últimos 30 dias. Veja o 2024, quase uma subida vertical. Saiu de 11,17, que foi a segunda-feira, e subiu fechando em 11,74. Meus amigos, que subida impressionante! Vamos verificar aqui nos últimos 90 dias. É uma das melhores taxas dos últimos 90 dias. Veja, a melhor foi 12,18. Mas olha, essa subida aqui é um indicativo de que podemos ter realmente um estresse nas taxas. Quando olhamos aqui para um ano, que é um prazo um pouco maior, você já verifica aqui com clareza que ela está aqui tentando vencer uma resistência que está em 11,76, 73 e agora 11,74. Dá para verificar claramente uma resistência rumo então ao topo histórico da melhor taxa. Olha, eu venho falando qual é a taxa que eu espero para o pré-fixado. Se você é novo no canal, eu já vou deixar o vídeo aqui do alto para você saber. Quanto aos IPCAs, a taxa já chegou e o pré-fixado está próximo. Estresse significa taxa para cima. Por fim, se nós colocarmos aqui também todo ano, você vai verificar, ó, desde o ano de 2021, como as taxas vêm subindo. Elas regridem, mas a tendência de alta continua aqui no longo prazo. Se verificarmos aqui o 2026, o cenário é muito parecido, dá para você verificar, ó. Só que em 30 dias ainda não chegou na melhor taxa. E aí você vai verificando que o cenário não se modifica muito. Só que agora vamos apresentar então a nossa planilha aqui para você e também trazer aquela análise técnica para você que não conhece nada, não consegue fazer uma projeção para frente, para que você entenda um pouco melhor. E já que nós estamos falando aqui nesse vídeo de hoje de taxas e de preços, eu quero te indicar esse vídeo aqui do canal, ó, de rentabilidade no mercado secundário. Nós estamos falando lá de taxas maravilhosas, é claro. Taxas maiores embutem, então, a possibilidade de um risco maior e de uma liquidez menor. Mas assista que você vai verificar lá, pré-fixado acima de 13, IPCA pagando 6,5% e mais a inflação. Assista que você vai gostar. Vamos trazendo, então, aqui, pré-fixado. Primeiro, vamos trazer qual é o cenário que nós estamos vendo das taxas médias mensais. Aqui à sua esquerda, você já vê aqui a taxa média de abertura, ou seja, mensal, de cada um dos títulos. Então vamos começar com o 2024. Veja que em agosto a taxa média era 9,32. Em setembro subiu para 9,95, está aqui à esquerda do seu vídeo. Em outubro subiu mais, está aqui, ó, 10,79. E em novembro chegou a taxa média. Veja, estou falando da taxa média, significa que no mês ela superou esse valor, 12,07 no mês de novembro. Depois teve uma regressão aqui no mês de dezembro. Isso significa que ela caiu? Não, é porque estava muito esticado e o valor caiu. Agora, no mês então anterior, que foi o mês de janeiro, 11,48. Só que agora em janeiro está 11,33, mas vamos olhar com um olhar mais atento. Então a taxa média de 11,33. Vamos entender agora em detalhes. Presta atenção se você está fazendo outra coisa aí. E olha, se liga porque agora vem aqui uma parte importante. Vamos lá. Então você já tem aqui à sua esquerda todas as taxas médias. E você observa, quando está na cor amarela, significa que não está nas melhores oportunidades históricas. Quando entra para a cor verde, já está no melhor quartil. Você já sabe disso aqui no canal. E o que é o melhor quartil? São as 25% melhores taxas desde o ano passado. Então a gente vem trazendo isso desde 2021 para você. Muito bem, na última sexta-feira, a taxa de abertura foi 11,58. Grava aí, 11,58 é a taxa que abriu a oferta do Tesouro. Só que veja o que aconteceu para esse título na taxa de abertura. Repara comigo,
fechou em 11,74. Meus amigos, se abriu em 11,58 e a taxa de fechamento foi 11,74, você já deduz claramente que essa taxa vai abrir na segunda-feira já em alta. Já estou lhe antecipando isso. Significa que a taxa que está aqui vai melhorar na próxima segunda-feira. Mas como é que ela está atualmente? Temos as taxas aqui. O melhor quartil, as 25% melhores taxas de 2021 e 2022 estão variando entre 10,93 e 12,84, porque 12,84 foi a taxa melhor desse período. Então você vê, 11,58 está aí nesse intervalo e com tendência de alta. Você vai entender já já. Bom, então você já vê que está com uma taxa boa, está aqui na faixa das 25% melhores. E o preço? O preço que nós temos aqui, o menor preço, ou seja, você quer pagar mais barato, é R$ 727. E o intervalo vai até 7,68. Veja que aqui saiu do intervalo, 7,72. Só que vamos verificar da mesma forma o preço aqui. Veja que o preço vai despencando, 7,69 e 7,7. Veja que ainda não entrou no melhor intervalo, mas é muito provável que nessa semana volte para o melhor quartil de preço também. Então é importantíssimo você acompanhar essas taxas e os preços. Primeiro porque esse é um título que em breve ele pode sair do Tesouro Direto. Geralmente o mês de fevereiro é o mês em que o Tesouro Direto costuma alterar os títulos, ou seja, vai tirar alguns títulos do rol e colocar outros. E se ele vai colocar outro, é muito provável que sejam títulos de vencimentos mais para frente. Então vai anotando aí. Para finalizar então, essa taxa tá boa ou tá ruim em relação ao histórico da taxa de abertura? Essa taxa de 11,58, veja, eu estou falando 11,58 é a taxa de abertura. Como a taxa de fechamento foi muito maior, é bem provável que essa taxa na semana que vem já abra lá em cima. E vou te explicar em mais detalhes. Ela está entre os 14% melhores taxas desde 2021. Vou repetir para você, em termos de taxa, está entre as 14% melhores do ano de 2021. Anotou aí? Então, o que significa uma taxa boa? Significa que se você comprar com ela agora e a taxa cair, você vai ter uma oportunidade de ganhar mais na marcação a mercado. O que significa isso? Significa que você pode ganhar mais num curto período de tempo. Vai entendendo aí, e se você não está entendendo direito, eu já te explico. Falando em termos de preço, nós estamos falando aqui que esse preço de R$ 772 da última sexta-feira, 772, está entre os 37% melhores preços desde 2021. Volto a dizer, está fora do melhor quartil, mas, porém, todavia, provavelmente vai voltar essa semana. Olha aí as oportunidades aparecendo e batendo na sua porta. E olha, agora eu vou te explicar por que eu acho que as coisas vão melhorar. Só que antes eu quero te indicar aqui um vídeo do canal para que você aprenda cada vez mais a respeito então dessas informações. Eu gravei um vídeo aqui sobre comparação entre fundo imobiliário e Tesouro IPCA. Qual realmente te protege da inflação? Se você não entende nada de fundo imobiliário, é bom você assistir para entender as características básicas, porque lá dentro tem diversos tipos de fundos. Então assista aqui que você vai gostar desse vídeo. Agora preste bastante atenção. Eu vou trazer aqui uma rápida análise para você da análise gráfica das taxas futuras de juros para 2024. O que significa taxas futuras? É quanto que o mercado está precificando, ou melhor, precificou no último dia 11 de fevereiro de 2021 para quanto as taxas de juros podem ir no ano de 2024. Então entenda, é a projeção do mercado para uma data futura da taxa de juros. E por que é importante você conhecer a taxa de juros futuras? Porque é ela que é utilizada como parâmetro para então definir a taxa do Tesouro Prefixado 2024, 2026 e também o 2031. Bom, verifica aqui comigo. Eu tinha traçado há um tempo atrás dois parâmetros. Tá aqui para você, ó, uma faixa que é essa linha vinho, linha roxa que você tinha aqui. E eu dizia lá atrás, no final do mês de dezembro, início de janeiro, olha, se ela romper esse valor aqui de 11,90, ela entra num outro patamar. Por outro lado, se ela romper aqui o suporte para baixo, é uma tendência de queda. E ela ficou oscilando e quando foi no dia 4 de janeiro, rompeu. Veja que esse candle aqui claramente indicando esse candle do dia 4 de janeiro, esse verdinho aqui rompeu. E nós esperamos a confirmação do rompimento, que aconteceu no dia 5.
Veja que interessante, depois ele não volta mais para essa linha vinho, ele chega a testar. O que significa isso? Quando nós temos um rompimento na análise técnica, significa então que ele vai para um outro patamar de taxas, com uma tendência então de não voltar para essa taxa anterior. E aí você verifica que ele volta a testar aqui, ó. Então, o que nós tínhamos como resistência nesse quadro, nessa faixa que nós temos vinho, se tornou agora um suporte. Ou seja, a tendência agora é que essa faixa funcione então como um suporte, um piso em termos de taxa. E aonde está esse piso hoje? Está aqui, ó, 11,18%. Só que mais do que isso, olha aqui, ó, eu tinha definido aqui nessa linha azul, ou seja, nessa intervalos de taxa, aonde estaria então o suporte, ou seja, o mínimo, e aonde estaria o máximo. E olha o que aconteceu aqui na última sexta-feira. Na última sexta-feira, a projeção então dos juros futuros para 2024 rompeu aqui essa resistência que nós tínhamos e fechou cravado em 12%. Então a projeção do mercado está em 12%. O que significa isso? Tendência de alta então para as taxas do Tesouro Prefixado. E repara comigo, veja, 4 dias seguidos de alta. Veja, se essa tendência se confirmar ao longo da semana, teremos um outro patamar de taxas indicando estresse no mercado financeiro. Essa é a primeira situação. A segunda, quando nós olhamos aqui a média, veja aqui para você, eu vou até aqui destacar para você, em linha verde, você deve estar vendo aqui, é a média de 21 dias, ou seja, os últimos 21 dias, qual é o indicativo de taxa? Está em alta, veja que a taxa já subiu forte. A média de 50, que vinha oscilando aqui, veja que ela também está apontando para cima, é a linha amarela. Então veja, temos indicativo diário, temos indicativo em prazos maiores. Então a tendência é de alta e o estresse voltou. Vamos aqui olhar agora o que nós podemos observar aqui do MACD. O MACD é um cruzamento de médias que indica o seguinte: quando você tem essa linha azul cruzando para cima da linha que nós temos aqui, que é a laranja, indica claramente uma tendência de alta. E você vê no histograma que quando há o cruzamento, você começa a verificar que a tendência é forte. Você repara o nível dos histogramas anteriores. Veja que cruzava para cima, cruzava para baixo sem uma indefinição. Veja lá naquele período do mês passado de dezembro, como quando cruzou aqui embaixo, olha aqui embaixo do seu vídeo, a linha azul cruzando, olha como o histograma fica realmente representativo e isso repercute automaticamente nas taxas. Vou trazer aqui para baixo para você verificar. Ó. Veja que aqui a data do cruzamento aconteceu em dezembro. Olha o que aconteceu com as taxas. Foram lá para cima. E agora, novamente, nós estamos vendo um cruzamento muito forte, que confirmado nesse patamar vai levar as taxas ainda mais para o alto. Então, o estresse voltou e estamos aqui de olho. Se você está gostando aí do vídeo, dá um like, porque ajuda muito o nosso canal. E se você está com alguma dúvida, escreva aí. Eu tenho prazer em responder as dúvidas. Você pode mandar a dúvida pelo YouTube mesmo, aí nos comentários. Pode entrar aqui no nosso grupo do Telegram, aqui embaixo, que compartilhamos informações diárias. Ou, se você for muito tímido, mande para nós um e-mail. Aliás, quanto ao e-mail, eu quero aqui me desculpar com vocês. Teve algum problema aqui em relação ao meu e-mail, que teve algumas dúvidas eu não consegui responder. Então, se você mandou e eu não respondi, possa reiterar em qualquer um desses canais. E no YouTube, ele faz um filtro automaticamente de perguntas que ele entende que possam ser perguntas que fogem à regra. E ele colocou diversas perguntas lá no filtro. Então, se porventura eu deixei de responder, escreva. O intuito aqui é compartilharmos conhecimento. E aí eu quero te indicar aqui esse vídeo aqui do nosso canal antes de falar do pré-fixado 2026. Se você quer saber como os grandes investidores, os bancos, fundos de pensão, fundos de previdência, as instituições que realmente têm dinheiro, como elas estão investindo, assista lá que você vai entender. E já vou dar um spoiler aqui, o pré-fixado está bombando por lá. Assista que você vai gostar. Vamos voltar aqui para a nossa planilha para falar agora do pré-fixado 2026. Não vou me ater muito com relação às taxas mensais, porque o cenário é muito parecido com relação ao que nós temos do 2024. Ou seja, taxas médias subindo até o mês de novembro, havendo um ajuste na taxa média de dezembro e agora aqui, ó, voltando a subir novamente, tanto na de janeiro como nós estamos vendo aqui na de fevereiro. Aqui eu quero chamar a sua atenção para aqui a taxa média diária de fevereiro.
Olha que movimento interessante que aconteceu. Primeiro, houve uma queda no início do mês de fevereiro. Por que aconteceu essa queda? Porque nós tivemos lá atrás o comunicado do Copom falando sobre a nova taxa Selic. E aí, por meio desse comunicado, o mercado tinha entendido, então, que tinha acabado a alta da taxa de juros no Brasil. E aí, o mercado deu um tombo, então, na taxa do pré-fixado. Só que o que aconteceu dias depois? Dois fatos interessantes. Primeiro deles, saiu o comunicado do Copom. O comunicado é um documento mais detalhado do Comitê de Política Monetária sobre as projeções da taxa de juros. E lá ele deixou muito claro que vão ter ajustes no plural. Então, o mercado já entendeu que vai continuar subindo por duas reuniões. Esse é o primeiro fator. Se vai subir a taxa de juros, o pré-fixado vai acompanhar. E o segundo fator, tivemos estresse no mercado americano. Já está tendo apostas de aumento da taxa de juros no mercado americano do dobro que era inicialmente previsto. Então, esses dois fatos, agora, nessa semana, que foi de 7 de fevereiro a 11 de fevereiro, fez as taxas dispararem. E aí você já entende esse movimento de curto prazo. Muito bem. Falando das taxas, então, a taxa de abertura que nós tivemos na última sexta-feira, dia 11 de fevereiro, foi 11,28 para o pré-fixado 2026. 11,28. Se nós olharmos o histórico de taxas, as taxas concentram-se boas até desde aqui, final de dezembro. Lembrando que nós atualizamos toda essa análise estatística semanalmente, então podem ocorrer alterações com relação ao passado. Mas veja, vamos arredondar, desde o início de janeiro, estamos aqui no melhor quartil de taxa. E quando você observa aqui do lado, nessa coluna aqui, você verifica que as taxas, tanto as taxas quanto os preços, estão no melhor quartil. Veja que o preço variou, ele saiu do melhor quartil. Então vamos lá, entendendo um pouco melhor. 11,28 foi a taxa. Qual é o melhor quartil de taxa? Entre 10,59 e 12,68. 10,59 e 12,68. Só que quando nós voltamos aqui no histórico das taxas de fechamento, ou seja, qual foi a última taxa que o Tesouro registrou para esse título lá nas negociações? Tá aqui, nós temos aqui, pré-fixado 2026, 11,36. Se nós estamos tendo aqui na nossa planilha 11,28, é bem provável também que na segunda-feira essa taxa já abra em alta, porque teve um aumento aí considerável. Então vamos ficar de olho. Falando do preço, o melhor preço, ou seja, o preço mais barato, foi R$ 608, 608. E o intervalo vai até 658. Então veja, esse é o intervalo de melhor preço. Como nós temos aqui a taxa de abertura, você vê que já está em amarelo, ou seja, não está na melhor taxa, na melhor faixa, de preço. Só que quando olhamos o preço de fechamento, tá ele aqui, ele foi para 65891. Veja, 65891 está praticamente no limite de melhor preço, mas vamos aguardar para entender um pouco melhor como que fecha essa situação, porque aí você entende como que nós estamos caminhando. Bom, se olharmos então as faixas, temos aqui, em termos de taxa, essa taxa que nós temos então de 11,28 está entre as 15% melhores taxas desde 2021. 15% melhores taxas desde 2021. E em termos de preço, o que nós temos os títulos? Está entre os 30% melhores preços. Eu digo para você, uma oportunidade que eu acho boa é quando ela entra em 25%. Mas essa é a minha visão. Eu quero saber a sua. Escreva aí, porque eu quero entender. Você já acha interessante esse pré-fixado ou não? O que você está esperando aí em termos de taxa e em termos de preço no Tesouro Direto? Escreva aí que eu quero entender um pouco melhor. Para finalizar esse vídeo, eu quero falar agora do pré-fixado 2031. Esse aqui é um título que você tem que entender duas características. Primeiro, ele tem um vencimento muito longo. O que significa isso? Que você vai ter uma volatilidade maior em termos de taxa. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, se você está comprando ele para um longo prazo, ok. Agora, se você está comprando já preocupado aí, prepare-se porque ele pode oscilar bastante. E o segundo ponto é que ele paga juros semestrais. Então, diferente dos outros dois, ele é um título longo e a cada semestre ele paga juros semestrais para você. Dito isso, o que nós temos? A taxa média mensal de agosto foi 10,23. Setembro subiu para 10,90, está aqui à sua esquerda. Depois subiu para 11,44 aqui na data de outubro. E depois subiu para 11,75 em novembro. Veja como as taxas vinham subindo historicamente. Regrediram então aqui no mês de dezembro, que foi o ajuste, e agora voltando a subir forte. Está aí para você entender o que está acontecendo com essas taxas.
Olhando no diário, o que nós temos? Um movimento parecidíssimo com 2026. Queda na primeira semana, com o indicativo então que não iam ter mais aumento da taxa de juros e depois uma elevação mais forte na semana seguinte. Veja que essa elevação foi representativa e já está jogando as taxas lá para cima. Muito bem, falando agora da taxa de curtíssimo prazo. 2031 com juros semestrais, o pré-fixado. No dia 11 de fevereiro, a última sexta-feira, fechou em 11,46. O melhor quartil está onde? Entre 11,06 e 12,44. Estamos ainda no melhor quartil. Desde quando, para que você entenda? Também aqui, ó, desde o início de janeiro, ele já está no melhor quartil. Então você já repara aí essa informação. Muito bem. Além disso, o que nós temos aqui em termos de preço? O melhor preço vai de 9,08 até 9,67. Veja, o preço fechou em 9,36. Nesse caso, nós estamos tanto no melhor quartil de taxa quanto no melhor quartil de preço. Os dois títulos. Só que em que nível que nós estamos isso? Agora é que vem aqui para você entender. Nós estamos nas 13% melhores taxas desse título desde 2021. Volto a repetir, as taxas estão muito boas. 13% de melhores taxas. Está aí para você. E em termos de preço, nos 11% melhores preços históricos desse título. Veja, eu aqui não estou te indicando, só estou mostrando que estatisticamente você precisa saber se a taxa está boa ou não. E além disso, você precisa entender também no mercado o que está acontecendo. Por isso eu te sugiro assistir esse vídeo aqui, ó, que eu falo de macroeconomia. Para mim é o vídeo mais importante do canal. Semanalmente atualizamos para você saber para onde o mercado está caminhando. Então, um resumo final aqui para você. Repara comigo que quanto mais longo o título, melhores estão sido as oportunidades. Vamos lá. Em termos de preço, veja, o 2031 está nas 11% melhores oportunidades de preço. Você já está vendo aqui. Quando eu mudo para o 2026, vê que aumenta para as 30% melhores. Ou seja, o preço não está tão bom. E quando eu aumento aqui para o 2027, 37%. Então veja, quanto mais longo o título, melhor está sendo a oportunidade de investimento. Só que volto a dizer, você tem que ter visão de longo prazo. Em termos de taxa, o 2024 está nas 14% melhores oportunidades. No 2026 está aqui, ó, entre 14 e 15, variando muito pouco. E o 2031 nas 13% melhores oportunidades. Então, todos estão numa faixa boa de taxa, ou seja, para levar até o vencimento. Entretanto, o título mais barato está sendo o 2031. Agora é com você. As informações estão aí e eu entendo. Está chegando a hora de você realmente abrir os olhos para o pré-fixado. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que, olha, receba aqui o nosso canal, inscreva-se porque você sempre vai se manter bem informado, com transparência e honestidade. Um abraço e até o próximo vídeo.